Graça e paz, queridos. Estamos esta tarde para poder levar, anunciar o Evangelho do Senhor. E antes de mais nada, eu queria que nós possamos agradecer ao Senhor. Salmo 92 diz: como é bom agradecer a Deus. Então, eu gostaria que você já preparasse sua Bíblia agora, que nós vamos entrar na presença do Senhor. Lembra-te que hoje é um dia maravilhoso para a tua vida. E hoje tudo pode mudar. Depende somente do teu coração e depende somente de você. Abre teu coração esta tarde, permaneça atento à palavra do Senhor e que nada venha interferir aquilo que Deus quer falar hoje à tarde com você. Lembra-te sempre que Deus, na virada do dia, sempre chegava e perguntava pelo nome para Adão. Adão, e Adão respondia: sim, Senhor. Então, esse é um chamado para que agora você e sua família fiquem todos prestando atenção à palavra do Senhor. Abre a tua Bíblia em Marcos, capítulo 2, versículo 13 a 17. A Bíblia diz assim: antes de nós lermos a sua palavra, vamos pedir ao Senhor que nos dê toda a sua iluminação, toda a sua bênção, para que esta tarde, esta palavra venha transformar corações, venha transformar vidas, venha transformar famílias, venha transformar você que está querendo uma mudança na sua vida. Senhor, te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo, que venhas a tomar conta desta tarde, deste momento. Toma conta, Senhor, das pessoas que estão ouvindo a tua palavra. E, Senhor, transforma os corações em corações, Senhor, com corações voltados ao Senhor. E que o Senhor venha esta tarde fazer morada em nossas vidas. E nós possamos esta tarde, Senhor, abrir nossa mente e nosso coração à tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebam um abraço muito grande da minha família, apóstola Selmita, minha filha Aurora, meu genro Diego, que são minha família, e que nós, hoje à tarde, nós enviamos esse abraço para todos os que nos assistem neste momento. Mateus capítulo 3, versículo 13. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém. Jesus, ele andava pela praia e sempre buscando pessoas para chamar. Por isso que a nossa ministração desta tarde é o chamado. Qual é o nosso chamado? Qual é o teu chamado? Ou quando será teu chamado, se você ainda não está, ou assim você ainda não chegou perto dele? Então,
Sempre Jesus esteve procurando pessoas e os chamava, e Jesus, quando via alguém entre a multidão que tinha algum problema ou físico ou na alma, ele o chamava. E um dos homens que estava na multidão era Levi, ou Mateus, que era um dos 12 da equipe de Jesus. Ele ficou depois fazendo parte da equipe. Esse homem chamado Mateus, ele era envolvido com a coletoria da cidade. É como se fosse um fiscal de impostos. É como se trabalhasse no Ministério da Fazenda fiscalizando. Então esse homem, ele era envolvido em coisas fraudulentas, era envolvido em subornos, era envolvido em muitas coisas que o próprio povo acostumou para eles serem liberados, como hoje. Para a liberação de muitos impostos, eles compravam os coletores de impostos. E aí ele ganhava algum dinheiro e ele tinha muitas coisas. E não se importava o que depois iam falar dele. Então, mas por causa disso ele era menosprezado. Ele era discriminado. Apesar de que o povo usava nos momentos que eles precisavam, mas ele era discriminado na sociedade, porque ele era um coletor que vivia dos subornos. E na época os fariseus, que eram seguidores da cultura do povo e da tradição do povo, eles condenavam muito esse tipo de pessoas. Os condenavam e porque eles tinham costume de discriminar. E Jesus, ele estava olhando para Mateus. E quando ele olhou para Mateus, ele disse que, ou ele olhou para ele e disse, levanta-te, ou disse, siga-me. E Mateus era um homem envolvido com as corrupções da vida, mas que tinha um coração que queria mudar a história dele, que sabia que Jesus, somente ele poderia fazer, porque ele conhecia o poder de Jesus. Ele só estava aguardando uma oportunidade. Ele queria que Jesus o chamasse. Ele gostava de fazer o que ele fazia, mas ele não tinha paz. Ele não vivia em paz. Ele não dormia em paz, ele não acordava em paz, ele não caminhava em paz. Mas ele queria mudar de vida. E quando Jesus o chamou, essa é a palavra-chave de nossa ministração, o chamado. Quando chamou, Mateus, ele se levantou. E aquela situação que ele vivia, envolvido em corrupção, em coisas erradas, ele se levantou, mas ele não queria fazer mais nada daquilo. Ele queria mudar de vida. E foi exatamente o que aconteceu. Estava aguardando somente uma oportunidade. Ele queria que Jesus aparecesse, porque ele não poderia fazer isso com qualquer outra pessoa, mas ele tinha sonhava um dia que Jesus ia aparecer na vida dele. E apareceu. Então ele deixou tudo, deixou a boa vida, as aparências, e começou a viver em paz, a dormir em paz, a acordar em paz, a viver em paz. Porque se é isso que Jesus fazia. Jesus, quando entrava, ou quando chamava as pessoas, imediatamente elas começavam a mudar de vida. E aquele que um dia deixou tudo para poder aprender o que ele nunca conhecia. O que era que ele não conhecia? Eram princípios. E os princípios era o amor, a fidelidade, a perseverança, a obediência, a humildade, a entrega total, o compromisso de levar a cruz.
o amor. Eu queria fazer uma pergunta hoje. Você ama? Você ama ao ponto de perdoar alguém que um dia lhe maltratou, ou alguém um dia que ele julgou errado, ou lhe fez um mau juízo? Você amaria essa pessoa? Porque amar a quem você ama é muito fácil, você ser amado por alguém que você ama. Mas você ser amado por alguém que um dia foi seu inimigo, você é capaz de perdoar? Era isso que Jesus começou a ministrar, ou começou a fazer na vida de Mateus. Depois ele ensinou ele a fidelidade. Você é fiel? Você já se perguntou se você é fiel? Quantas vezes você provou isso? Quantas vezes você provou isso para você mesmo? Quantas vezes você provou para a sua família que você é fiel? Quantas vezes você provou para a igreja que você é fiel? A outra coisa que ele nunca sabia, outro princípio que ele nunca sabia era a obediência. Porque ele não era, porque quando Mateus não conhecia Jesus, ele era crítico, ele era desobediente, ele não fazia as coisas como deviam ser feitas. Então, quando ele conheceu Jesus, ele começou a obedecer, ele começou a mudar de vida, e toda palavra que Jesus ministrava na vida dele, ele era fiel, e ele obedecia a todas as ordenanças e os mandamentos que Jesus ensinava para ele. E também ele aprendeu o que era humildade. Não é se achar incapaz, não é se achar fraco. É quando você deixa Deus crescer na sua vida, você perde aquele eu. Você não é mais, você não participa mais daquele eu, porque eu fiz, porque eu vou fazer, porque eu sei fazer, porque o eu, ele tem que sair da sua vida quando você conhece Jesus. E foi isso que ele fez. Foi isso que Mateus fez. Ele tirou o eu e ficou humilde. E deixou que Deus começasse a trabalhar na sua vida. Outro princípio que ele aprendeu foi a entrega total. A entrega total, você se entrega totalmente no seu dia a dia? Ou você é uma pessoa com suas limitações ou com seus achismos, porque eu acho que é assim, porque acho que é aquilo, porque a minha limitação é assim, eu não posso ir mais do que disso? Não. Isso não é uma entrega total. Uma entrega total quando você faz alguma coisa por alguém e vai até o fim. Quando você faz alguma coisa por Deus e você vai até o fim. Quando você faz alguma coisa pela tua esposa e vai até o fim. E quando você faz alguma coisa pelo teu filho e vai até o fim. Então é uma entrega total. Isso é uma entrega total. Por isso que Jesus nos ensinou a que nós deveríamos deixar os nossos problemas nos consumirem. E nós fazermos primeiramente a obra do Senhor. Primeiramente, obedecer todos os seus mandamentos. Primeiramente, dar prioridade ao Senhor. Mas às vezes, nós não conseguimos nos entregar totalmente a Ele. Porque achamos, como já disse, nossos achismos não nos deixam nos entregar totalmente a Deus. Porque nós não sabemos até quando, qual é o limite das nossas tribulações, dos nossos problemas, até onde eles vão. Mas uma coisa não podemos deixar de lembrar, de que Deus nos disse que neste mundo nós teríamos tribulações, já seja com o filho, ou com a esposa, com a igreja, ou no dia a dia, ou na sociedade, nós teríamos tribulações, teríamos perseguições. Mas ele disse também, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa é uma entrega total. Jesus se entregou totalmente para que nós venhamos a ser totalmente salvos e sarados de doenças, de enfermidades. Esse ele se entregou totalmente. E ele disse também
ensinou para Mateus outro princípio chamado a perseverança. A perseverança é quando nós não desistimos facilmente das coisas. Nós não desistimos, nós perseveramos. Não interessa o tempo que vamos passar. Não importa o tempo que vamos passar. Não importa o tempo que nos vamos levar para conseguir a nossa salvação. Você já se perguntou quanto tempo você vai levar, ou quanto tempo você vai levar para você ser uma pessoa correta, ou para ser uma pessoa verdadeira? Deus não nos dá um tempo para que nós venhamos a mudar imediatamente. Ele sabe o dia e a hora em que você vai mudar. Exatamente esta tarde você pode decidir a sua vida. Hoje à tarde você pode decidir sua vida e você pode entregar sua vida ao Senhor. Isso me entrega. Porque Deus te esperou muitos anos. Deus jamais deixa de perseverar por você. Nunca deixou de perseverar por nenhum de nós. Se hoje eu estou pregando a palavra, se hoje eu estou ministrando a palavra, se hoje eu abro a Bíblia e eu medito nela, se hoje eu sei alguma coisa, porque Deus esperou mais de 30 anos para eu conhecer a palavra do Senhor. Ele me aguardou mais de 30 anos e Ele teve muita paciência. Ele teve muita paciência, porque poderia Ele ter se esquecido de mim logo no início e dizer, bom, já que Ele escolheu a seguir sozinho, andar sozinho, Ele pode agora andar com suas próprias pernas. Mas Deus disse, eu vou esperar. E eu precisei aprender muito. Eu precisei entrar em muitas dificuldades da vida. Eu precisei aprender muito a valorizar as coisas que eu não valorizava. Então, foi uma perseverança total. Se você está perseverando por alguém que não conhece Jesus, querido, ou se você está perseverando, ou se você está dizendo, Senhor, eu não quero ser mais assim, me muda, Senhor. Não deixe, jamais abandone esse pensamento, porque Deus vai lhe mudar. Se você pensa que você ainda é irado, se você pensa ainda que é uma pessoa de coração meio fechado, ou você ainda não consegue rir, não consegue sorrir para as pessoas, ou ainda você não é como gostaria de que você fosse para a sua família, para a sua igreja, onde você frequenta, mas eu quero lhe dizer, Deus vai lhe mudar, porque Ele não deixou ninguém na mão, porque Ele persevera por cada um de nós. Se eu estou aqui, querido, e eu estou ministrando para vocês esta palavra, é porque Ele perseverou na minha vida. Então, a perseverança não é fácil, mas a perseverança depende do Senhor. De Ele é o tempo, de Ele a época, de Ele a estação. Ele sabe o momento certo, a hora certa que vai chegar, o dia em que nós vamos ser unicamente dele. Não vamos colocar uma outra pessoa no lugar de Deus, porque Deus vai ser tua prioridade. Eu creio, querido, que até hoje você pode ter você escolhido muitas coisas de acordo à tua vontade. Você pode ter feito muitas coisas de acordo aos teus achismos. Mas quando você entregar-se totalmente ao Senhor, quando você se humilhar diante dEle, quando você conhecer que Ele é o amor, a verdade e a vida, e quando você começar a ter certeza de que o Senhor é fiel a você, então você vai começar também a entender que Deus, Ele perseverou por você todo esse tempo. Eu conheci um cirurgião de tórax, um homem muito, muito conhecido aqui na cidade, e ele era um cirurgião de tórax da mais alta qualidade, da mais alta estirpe, e quando ele saía das cirurgias, e quando as pessoas iam lhe abraçar ou iam lhe agradecer pelas cirurgias que ele fazia, ele dizia
E ele dizia: Senhor, muito obrigado, agradeço a Deus pela sua vida. Ele dizia: quem é que Deus? Quem é que operou teu pai? Quem operou tua mãe? Quem operou teu filho? Não foi Deus, fui eu. Então ele não era humilde. Ele achava que aquele talento que ele tinha para operar não era o talento que Deus tinha lhe dado. Mas hoje eu tenho certeza que tudo o que eu sei e faço dentro da medicina, como cirurgião, como ortopedista e como pastor, tudo foi Ele que me deu. Foi Ele que fez de mim aquilo que Ele queria que ele fosse, não como eu queria. Então esse homem que eu contei para vocês da história, que era um cirurgião de tórax, ele teve uma morte muito triste. Ele teve uma morte de solidão, porque ele morreu de câncer. Câncer de pulmão, ele fumava muito. E ele chorava de dor e de arrependimento. Os últimos dias dele foram tristes, foram fatais, porque ele jamais se humilhou diante do Senhor. E é assim com aqueles que não se humilham diante de Deus. É assim com aqueles que não se humilham diante do Senhor. Porque Deus, Ele sabe esperar. Ele sabe, porque Deus persevera por mim e por você. E outra coisa que Mateus não conhecia era o compromisso. Muitos não temos compromisso com Deus. Deus tem compromisso conosco, porque Ele coloca o alimento na tua mesa de manhã, ao meio-dia e à noite. Ele tem um compromisso com você porque Ele te dá trabalho, Ele te dá emprego. Ele tem compromisso com você porque Ele te dá uma boa esposa, os homens. Ele tem compromisso com você, as mulheres, porque Ele te dá um bom homem. Ele tem compromisso com a família porque Ele lhes dá bons filhos. Ele tem compromisso para que nos dê bom transporte, que nos dê o salário por mês. Mas nós temos que aprender a ter compromisso. Mateus não tinha compromisso com Deus. Mateus não tinha nenhum compromisso com Deus. Ele vivia a vida dele. Ele tinha compromisso com os homens que o chefiavam a ele, que também eram subornados pelo povo. Mas Mateus, ele queria ter compromisso com Deus. Então, para nós termos compromisso com Deus, nós temos que aprender a valorizar a cruz. O que você tem? Qual é a cruz que você carrega? Qual é a cruz que você está hoje vivendo na sua vida? A nossa cruz hoje é essa pandemia. A nossa cruz hoje, essas doenças essa doença que está aparecendo no mundo todo. E para muitos essa cruz está pesada. Por quê? Porque muitos já perderam pessoas porque não confiaram no Senhor ou não quiseram se cuidar. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor e nós que esta tarde estamos aprendendo que o chamado, quando Deus nos chama, é para que nós confiemos nele. É para que nós sigamos a Ele. Quando Mateus se levantou, ele estava sentado, queridos. Ele estava sentado coletando com dinheiro e estava amontoando aquele dinheiro já para poder levar para comprar um carro, de repente, para comprar uma casa, nós não sabemos. Mas ele já estava pensando nas iniquidades desta terra. Mas quando ele foi chamado por Jesus, assim como você está sendo chamado agora nesse instante por Jesus, ele se levantou, largou tudo, não quis saber mais nada. E se levantou e seguiu Jesus. É isso que Jesus quer na sua vida e na minha vida. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos esta noite este dia, esse momento, essa tarde, não sei que momento você vai abrir este vídeo, se vai ser de manhã, de tarde, de noite, mas este momento que você está ouvindo esta palavra, fecha teus olhos e entrega a tua vida ao Senhor como Mateus entregou, porque o Senhor está te chamando, o Senhor está dizendo para ti, está dizendo para você neste momento que está ouvindo esta palavra, siga-me. Foi assim que ele disse para mim um dia, siga-me, Rolando Molina, siga-me. E eu me levantei e disse, vou te seguir todos os dias da minha vida, vou te seguir todos os dias,
dos anos que vou viver nessa terra, vou te seguir. E foi assim que eu fiz. Tomei essa decisão. E a partir desse momento eu aprendi o que é amor, o que é fidelidade, o que é perseverança, o que é obediência, o que é humildade, o que é entrega total, o que é compromisso. E assim será contigo, querido. Apenas recebe esta tarde como Senhor e Salvador da tua vida. Eu quero orar por você. Fecha teus olhos, você que está me ouvindo, você que neste momento está com o coração quebrantado e dizendo, eu quero aceitar Jesus. Assim como um dia eu também quis, eu te pergunto hoje, você quer? Então fecha teus olhos. E acredita no que vamos orar nós dois neste momento. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu me entrego esta tarde. Eu me entrego esta tarde ao Senhor. E eu quero esta tarde que o Senhor seja meu Senhor e Salvador. Eu quero que este momento, a partir deste momento, eu quero que o Senhor perdoe meus pecados. Todo o pecado que eu cometi, que eu fiz, que eu quero que me perdoe. Senhor, retira de meus pecados. Senhor, e desfaz toda e qualquer maldição que tenha entrado na minha vida. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Te dou 2 segundinhos para você falar seu nome completo. Ok, você já falou? Então, diga assim, Senhor, eu já sei que meu nome está escrito no livro da vida. E a partir de hoje, eu confiarei no Senhor. E eu quero, Senhor, a partir de hoje, seguir o meu chamado. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, querido. Eu creio que esta tarde você realizou o melhor momento da sua vida foi agora, porque você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E agora você vai levar isso para muitas pessoas, para a sua família, para seus amigos, dizer como é bom conhecer Jesus. Assim será com você, assim foi comigo. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre todos. Que a presença do Espírito Santo seja real até o fim dos séculos. E que Jesus Cristo seja o nosso alvo. Ide e fazei discípulos em todas as nações. A grande comissão. Deus te abençoe. A nossa igreja, quando passar essa pandemia, a nossa igreja está no Google. É só você procurar pelo Google, Ministério da Grande Comissão. Aí você vai ver o endereço, Travessa Perebebuí 420, bairro da Pedreira. Deus te abençoe, querido. Um grande abraço a todos. Até a próxima ministração. Shalom, graça e paz.